E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro, começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que goste do nosso conteúdo, não só do tema que a gente está trazendo no vídeo de hoje, mas sim dos temas e dos assuntos que a gente está sempre trazendo aqui no canal, tá bom? Vocês já estão vendo o tema que é desse vídeo, que é isso aí que está na tela, que são as polêmicas do Brasileirão top 5, né? Então eu fui fazer um levantamento e escolhi aí 5 polêmicas judiciais envolvendo, vocês estão vendo aí na tela, quase sempre, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, conhecido como STJD, né? Também em alguns casos envolvendo a justiça comum, mas o STJD sempre está envolvido aí, tá bom, pessoal? Antes de começar propriamente o assunto do vídeo, aqueles lembretes de sempre, né? Deixar o like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho, porque essas coisas são muito importantes para a gente que está começando a produzir conteúdo aqui no YouTube. O canal é novo, o canal tem apenas 4 meses, então espero que goste, como já disse, né? E a maneira que o YouTube encontra de notificá-lo quando sai vídeo novo é por meio do acionamento do sininho, né, das notificações. Então, primeiro você tem que inscrever no canal e depois você aciona o sininho, tá bom? Que aí o YouTube vai avisá-lo quando tiver vídeo novo aqui no Rankings do Futebol Brasileiro. Sem mais delongas, vamos direto já para o assunto, um assunto muito interessante aí, né, que é esse top 5 das polêmicas judiciais do Campeonato Brasileiro, da história do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo aí na parte baixa da tela os envolvidos, vamos dizer assim, né? Nós vamos descobrir aí quem são. Antes de começar, só uma coisa, tá? Eu não vou entrar nos pormenores, eu não vou explicar tintim por tintim cada caso. Eu vou passar por eles de uma forma mais rápida, mais resumida, tá bom? Em em relação a isso, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na descrição vários links, tá, de vídeos de outros canais aqui do YouTube, para vocês acessarem eles e entenderem de maneira pormenorizada cada uma dessas polêmicas aqui, né? Dessas confusões, desses problemas que foram criados aí na justiça e acabaram virando alguns escândalos, inclusive, né? Então vocês vão acessar aqui. Se eu conseguir colocar mais de um card aqui em cima, eu vou pondo também durante o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Se eu nunca fiz isso, eu nunca coloquei mais de um card, vamos descobrir hoje aí com esse vídeo. De todo modo, vamos já para o assunto, né? Para não estender muito. O top 5 começa na quinta posição com o caso Everton, né? Aquele caso de 2013 que acabou rebaixando a Portuguesa nos tribunais, né? Para vocês lembrarem aí, depois desse rebaixamento da Portuguesa, a Portuguesa entra num declínio sem fim, né? Hoje é um time sem divisão, tá na Série A2 do Paulista, né? Então a Portuguesa, depois disso, vamos dizer assim, só desceu a ladeira, né? E por que que é um caso muito importante? Por que que ele entra aqui? Né? Nós vamos ver aí agora um resumo desse caso. Estão vendo aí caso Everton 2013, rebaixamento da Portuguesa. A minha imagem aqui no canto vai crescendo e diminuindo, tá, pessoal? Vocês não reparam, não. Aí vocês estão vendo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no fim do jogo, a Lusa colocou em campo o meia Everton, que havia sido suspenso pelo STJD 2 dias antes. Né? Foi um jogo contra o Grêmio, esse jogo terminou 0-0, já estava lá para depois dos 30 minutos do segundo tempo. Né? E após o campeonato terminar, a Portuguesa é indiciada porque esse jogador estava suspenso, né? Essa, a partir do momento que ela é indiciada, rola o julgamento no STJD, a Portuguesa acaba perdendo 4 pontos. Também tem um caso aí do André Santos, que jogou de forma irregular pelo Flamengo também. E o Flamengo também perdeu 4 pontos. Isso acabou mexendo na classificação do Campeonato Brasileiro, né? E gerou uma polêmica muito grande. Quem que era culpado? Foi um erro? A CBF errou? A Portuguesa errou? Quem que errou? Né? Inclusive, o presidente do Fluminense hoje, que é o Márcio Bittencourt, foi advogado fluminense nessa causa de 2013.
né? Eu trouxe aí agora uma tela que é o que cerca o caso, resumidamente, né? Só para vocês lembrarem. Primeiro, a Luz alegou várias coisas durante o julgamento, né? Mas um dos principais argumentos foi que a punição não havia sido publicada no BID, né? A Luz argumentou também que o advogado dela errou, né? Então ela argumentou várias situações aí. Então, o argumento principal era esse. Como não saiu no BID, a Portuguesa acabou escalando aí o Everton para o jogo, que entrou no segundo tempo, né? E acabou trazendo esse problema todo aí. Posteriormente, a diretoria da Portuguesa da época vai falar que foi um erro interno de comunicação, né? Uma falha que custou aí para a Portuguesa muito caro, né? Porque depois ela só rebaixou, rebaixou, rebaixou. Hoje está sem divisão no Campeonato Brasileiro. Houve suspeitas não comprovadas de que alguém do clube recebeu dinheiro para que desse um jeito do atleta participar, né, do atleta jogar. Isso, como eu disse aí, não foi comprovado. E o Flamengo também foi bonito, como eu já disse aí, né? E o Flamengo terminou em 16º, a Portuguesa terminou em 17º e o Flamengo terminou em 16º. E o Fluminense, que havia ficado na zona de rebaixamento, se todas essas punições aí não tivessem acontecido, ele acaba terminando na 15ª posição e se livrando do rebaixamento. Então, isso aí entrou para a história, uma polêmica muito grande aí, né, com todas essas suspeitas por trás que nunca foram comprovadas. Então, vamos lá para o quarto lugar aqui na lista, que é o quê? Que é o caso Ivens Mendes. Mais um caso que está relacionado aí com o Fluminense, né? E que aconteceu em 1997, mas que influenciou diretamente no resultado do Campeonato Brasileiro de 1996. Esse cara que vocês estão vendo aí na tela era o presidente do Fluminense na época, chamado Álvaro Barcelos. Vocês estão vendo que ele está estourando um champanhe aí, porque no decorrer de 1997 ficou definido que, devido a esse caso que estourou, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, não haveria rebaixamento no campeonato de 96. E um dos times rebaixados em 96 foi o Fluminense, né, do Álvaro Barcelos, que está aí estourando esse champanhe. Essa imagem que entrou para a história aí do imaginário, do folclore do futebol brasileiro. O que foi o caso Ivens Mendes? É o que está na tela aí agora. Ele foi revelado em maio de 97 pelo Jornal Nacional, por meio de gravações telefônicas. E o que ele mostrava? Ele mostrava que o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, que é o próprio Ivens Mendes, que dá nome ao caso, né, ele pedia dinheiro a presidentes de clubes em troca de beneficiá-los agindo, né, por trás ali da arbitragem. Era tudo uma insinuação, nunca ficou nada definido, né? Nada foi comprovado de uma maneira conclusiva, né? Então houve ali um relatório que ele não foi conclusivo, houve uma comissão de inquérito, né, que foi até chamada pelo, na época, deputado Lindbergh Farias, que ele chamou essa comissão de inquérito aí, mas acabou que não ficou comprovado. E quem que estava relacionado com esse escândalo aí? Principalmente Corinthians e Atlético Paranaense. O que aconteceu foi o seguinte: os presidentes de Corinthians e Atlético Paranaense na época, o do Atlético Paranaense, que inclusive hoje é presidente, que é o Mário Celso Petraglia, e o do Corinthians, que foi presidente aí durante uns 15 anos, né, a segunda parte da década de 90 e até 2007, então foi o presidente na maioria dos títulos brasileiros do Corinthians aí, que é o Alberto do Alibe. Esses dois presidentes foram flagrados, né? E essas gravações acabaram passando no Jornal Nacional, negociando aí uma ajuda que eles dariam para o Ivens Mendes, que era o presidente da comissão de arbitragem, em troca desses beneficiamentos, né? Então foi um escândalo na época, e aí ficou aquela coisa de, então vamos rebaixar Atlético Paranaense e Corinthians no Campeonato Brasileiro? Né? Acabou que, como o Atlético Paranaense e Corinthians conseguiram se livrar do rebaixamento, eles levaram até outras punições, principalmente o Atlético Paranaense, que ia ser
suspenso, né, do futebol durante um ano e acabou revertendo isso, ficou com 5 pontos, está tudo escrito aí na tela, né? O Atlético Paranaense começa o Campeonato Brasileiro de 97 com 5 pontos negativos, essa foi a única punição, né? O Dualip foi suspenso por um tempo, o Mário Celso Petraglia vai ser banido do futebol, depois ele vai voltar, né? Hoje, por exemplo, quando esse vídeo está sendo vendido em 2020, ele é o atual presidente do Atlético Paranaense, né? Então, como eu disse, essa comissão foi instalada na Câmara, mas não chegou a um parecer final conclusivo. E o que decorreu disso aí? Decorreu que, como não rebaixaram o Atlético Paranaense e Corinthians, acabaram cancelando o rebaixamento do ano anterior, né? O que favoreceu o Fluminense do Álvaro Barcelos, que está aí comemorando com champanhe, e o Bragantino. Então esses dois times acabaram não sendo rebaixados, né? Pessoal, lembrando que na descrição aqui vai ter os links contando pormenorizadamente todos esses casos, né? De maneira pormenorizada. Tá bom, pessoal? Aqui é só um resumo mesmo. O terceiro lugar aqui nessa lista é a chamada Máfia do Apito de 2005. Vocês estão vendo aí a arbitragem comprada, né? Esse juiz, vocês estão vendo esse árbitro, é o Edilson Pereira de Carvalho. Ele não era o único envolvido, nós vamos entender daqui a pouco o que aconteceu, né? Ele não foi o único árbitro envolvido, também teve um outro árbitro envolvido chamado Paulo José Danelon, né? Não foram só jogos do Campeonato Brasileiro, teve jogo da Série B que sofreu interferência desse esquema aí de compra de arbitragem, né? Resultados vendidos. Teve jogo até da Libertadores, teve jogos importantes do Campeonato Paulista, da fase final do Campeonato Paulista, que envolveu aí esses dois árbitros, né? Tanto Edilson Pereira de Carvalho quanto o Paulo José Danelon. O Edilson Pereira de Carvalho ficou mais conhecido por esse caso, né? Que foi esse esquema que hoje a gente chama de máfia do apito, né? Já na mesma época, foi revelado pela revista Veja em outubro de 2005, matéria do André Rizek, que hoje é apresentador do Seleção Sport TV, de esquema de venda de resultados de jogos do Campeonato Brasileiro, né? Que empresários pagavam para que árbitros fabricassem resultados que os favorecessem em apostas. Então foi descoberto esse esquema aí, principalmente com muitos jogos desse árbitro que vocês estão vendo aí na tela, que é o Edilson Pereira de Carvalho, né? Que foi banido do futebol. Os empresários ali também sofreram ações penais. O principal envolvido, ele acabou preso, né? Que aqui na descrição, nos links, vocês vão poder ver que empresário é esse, né? Qual que é a questão? A questão é que o STJD anulou 11 jogos daquele campeonato. Esses jogos foram remarcados, né? Foram cancelados e remarcados. E aí houve uma mexida na tabela ali, né? Por exemplo, o Corinthians, que foi campeão, ele teve 2 jogos anulados. Ele tinha perdido os 2 jogos. Tinha perdido para Santos, perdido para São Paulo. Depois desses 2 jogos ele vai ganhar do Santos e empatar com São Paulo. Então ele vai ganhar 4 pontos aí nessa mexida, né? E isso vai favorecer o Corinthians, que lá na frente vai conseguir ser campeão brasileiro com uma vantagem menor do que esses 4 pontos, né? Então influenciou diretamente aí. Vocês estão vendo que o Adilson Pereira de Carvalho admitiu o esquema, né? Como eu disse, outros árbitros também foram indiciados, ficou comprovado esse esquema aí, né? E gerou toda essa polêmica, toda essa confusão na época, talvez um dos principais, se não o principal escândalo envolvendo a arbitragem do futebol brasileiro. O número 2 nessa lista de hoje aqui é o chamado caso Sandro Hiroshi, que aconteceu em 1999 e ele origina a Copa João Avelange. O que foi esse caso? Ele gerou uma interferência na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 1999, no rebaixamento, né? Então ele trocou um time ali que seria rebaixado por outro, em decorrência desse caso, que a gente vai ver ali daqui a pouco, de modo que a CBF acabou numa sinuca de bico, não podendo organizar o campeonato do ano seguinte, que é a Copa João Avelange, vocês estão vendo aí na tela. Esse jogador na tela aí é o Sandro Hiroshi, né? Jogador de origem oriental, e ele acabou, japonês, se não me engano, e ele acabou atrapalhando o São Paulo nesse campeonato brasileiro aí, né? E a partir do momento que houve essa mexida na classificação aí,
o que aconteceu? Seria rebaixado o Botafogo e acabou sendo rebaixado o Gama. Por quê? Porque o Botafogo tinha perdido um jogo para o São Paulo por 6-1, né? Usando o Sandro Hiroshi, e aí reverteu esse resultado, tirou os 3 pontos do São Paulo e deu 3 pontos para o Botafogo, né? No final das contas, o rebaixamento que nesse ano foi definido por uma média dos anos anteriores, né? Uma média da pontuação dos anos anteriores. Com isso, o Botafogo acabou ultrapassando o Gama, né? E o Gama acabou sendo rebaixado e não aceitou, e entrou na justiça comum, né? E a Justiça Comum disse que o Gama tinha direito de jogar o Campeonato Brasileiro do ano seguinte, né? E aí ficou esse impasse, né? Também teve jogo do Sandro Hiroshi com o Internacional, que havia ficado empatado, e aí o São Paulo perdeu esse ponto e o Internacional ganhou 2, mas no caso do Internacional não influenciou tanto na classificação, né? Devido ao jogo do Botafogo. Então, se fosse só o caso do Internacional, o Internacional que ia cair, né? Mas como foi Internacional e Botafogo, acabou o Gama caindo. Tá certo? Vocês estão vendo aí que ele foi irregularmente usado em 2 partidas, né? Com isso, São Paulo teve aí 4 pontos, não 5, como está escrito aí, o que acabou interferindo no rebaixamento, né? O que segue esse caso? O que eu já disse aí, algumas coisas eu vou até repetir, que é o seguinte: a confusão livrou o Botafogo da Série B e rebaixou o Gama. O Gama conquistou o direito de disputar a Série A na Justiça Comum, né? Com isso, a CBF não pôde organizar o campeonato, porque se ela seguisse a justiça desportiva, ela teria que rebaixar o Gama. Se ela seguisse a justiça comum, ela teria que rebaixar o Botafogo, né? Então ela abriu mão de organizar esse campeonato e o Clube dos Três organizou. Fez um campeonato enorme, com os módulos, né? Módulo azul, módulo amarelo, módulo verde e módulo branco. O módulo azul foi considerado o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, módulo amarelo da segunda, e o módulo verde e o módulo branco regionalizados ali, seria uma espécie de terceira divisão. Juntou todo mundo num campeonato só, né? Eles jogaram dentro de seus módulos na primeira fase, e depois houve um cruzamento a partir das oitavas de final, né? Classificando 12 do módulo azul, 3 do módulo amarelo, e o campeão dos módulos verde e branco, que na época foi até o Malutron. Eu não vou falar os 12 do módulo azul, não, mas vou falar o Malutron, módulo verde e branco, e os 3 do módulo amarelo foram São Caetano, Paraná e Remo. Então juntou esses 4 times, São Caetano, Paraná, Remo e Malutron, com os 12 primeiros colocados do módulo azul, e aí fizeram, a partir das oitavas de final, cruzamento em mata-mata, né? Só para vocês terem uma ideia, isso aí tudo provocou o quê? Provocou a volta do Fluminense, que estava na Série C no ano anterior, em 99, está até escrito assim na tela, e ele tinha ganhado a Série C, ele pula da C para B, da C para A. Né? Então muita gente fala para o Fluminense pagar a Série B aí, é esse caso do Sandro Hiroshi que causou toda essa confusão aqui. Vai ter vídeo aqui explicando melhor isso na descrição, um vídeo do Bira Leal, né? Se você gosta de futebol e não conhece o Bira Leal, tá vacilando, o cara manja muito, né? Ele é comentarista dos canais ESPN, tem um blog, o blog do Bira Leal, você deve conhecer. Então você vai aqui na descrição que você vai entender melhor esse caso. Além do Fluminense que veio da série C do ano anterior, ainda pegaram América, Bahia, Goiás, Santa Cruz, que veio da Série B. Inclusive, América e Bahia não deveriam estar na Série A em 2000 e acabaram também subindo aí, foram alçados por causa dessa confusão, né? Gama e Juventude também participaram do módulo azul, né? Deveriam ter sido rebaixados no ano anterior. Juventude foi na carona aí do Gama, né? Porém, Paraná e Botafogo de São Paulo, que tinham sido rebaixados em 99, acabaram disputando o módulo amarelo, que seria a segunda divisão do ano 2000. Então, coloquei aqui o caso Sandro Hiroshi, que provocou a criação da Copa João Avelange em segundo lugar. Para fechar, todo mundo já esperava que ia ser a Copa União de 1987. Também tem um vídeo da descrição aqui sobre isso, né? Na descrição eu vou deixar vídeo do Bruno Formiga, na descrição eu vou deixar vídeo do Futirinhas, na descrição eu vou deixar vídeo do Bira Leal,
né? É o Bira Leal que vai falar para vocês aí também, explicar melhor o que foi esse caso da Copa União de 87, que é um problema que começou em 1986. Os mais velhos aí lembram bem disso, né? Aquela época que existia uma vontade dos maiores clubes brasileiros de desincharem o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que na década de 70 chegou a ter mais de 90 times, né? Chegou a ter mais de 70, mais de 90 times. Depois ele vai baixar ali na década de 80 para a Taça de Ouro, né? Que era chamado Primeira Divisão, 40 e poucos times, junto com a Taça de Prata, chegando até 80 times em 1986, porque havia um cruzamento ali entre os times que eram considerados Primeira Divisão com os times que vinham da Segunda Divisão dentro do mesmo ano, né? E a intenção, tinha até normativas da FIFA para isso, era que começasse a diminuir até chegar no número de 20, que inclusive é o número que tem hoje no Campeonato Brasileiro, né? Então, no final da década de 90, final da década de 80, passa a se perseguir esse número de 20, que é o número lá do primeiro campeonato brasileiro com esse nome, né? Campeonato Nacional de Clubes, na verdade, que acontece em 1971, e é hoje o Campeonato Brasileiro também tem 20 times, né? Só que o campeonato anterior tinha 80 times, em 86. E aí, houve mudanças de regulamento, é o que vocês estão vendo na tela aí, punições, conflitos judiciais e mudanças de regulamento no campeonato de 86, além de crise política e financeira na CBF, causaram movimentação dos grandes clubes brasileiros que criaram o Clube dos 13 e promoveram a competição em 1987. Então, em resumo, o que acontece? A primeira situação é que houve mudança de regulamento, né? Começou o Campeonato Brasileiro de 86 falando que 24 times da Taça de Ouro, né, que não chamava Taça de Ouro mais, mas 24 times dos principais grupos daquela competição, né, os 6 primeiros colocados dos grupos que tinham os times maiores, se classificariam para o Campeonato Brasileiro de 87. No meio da competição, já se falou que não seria mais 24, seria 28. Né? Com isso também teve essa questão de punições aí, teve uma punição envolvendo o Sergipe, que acabou dando pontos para o Joinville, o que mudou a ordem de classificação do campeonato, né? Então, aí passava a classificar o Joinville e não o Vasco. Aí o Vasco entrou com uma ação na Justiça Comum, né? O Joinville também entrou com uma ação na Justiça Comum. Acabou aumentando aí o número de participantes na segunda fase, né, que teriam 32 participantes, passava até então 33, porque a CBF ainda tentou tirar a Portuguesa, mas a Portuguesa conseguiu ficar. Né? Então, desses 3 times, para vocês entenderem melhor, Vasco, Joinville e Portuguesa, 2 deles deveriam estar na fase seguinte, que seria Portuguesa e Joinville. Como o Vasco conseguiu garantir via Justiça Comum e o Joinville também, a CBF tentou tirar a Portuguesa. Não conseguiu, 32 times viraram 33, né? Ainda convidaram, convidaram não, né? A CBF acabou classificando ainda Náutico, Santa Cruz e Sobradinho, que eram os primeiros times com campanhas que ficaram de fora ali, né? Então a segunda fase passou a ter 36 clubes, né? Então o que acontece? Essa situação provocou uma indecisão de quem seriam os times no Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Né? Os clubes, os grandes clubes, que depois formariam o Clube dos 13 para fazer a Copa União de 87, queriam menos clubes na Série A. A CBF queria acomodar todo mundo ali, né? O regulamento falava que tinha que ter 28, mas nesse momento já vários times aí que não estavam dentre esses 28 já estavam também na justiça procurando uma vaga no Campeonato Brasileiro de 1987. Então fica definido que a CBF não ia organizar o campeonato e ela acaba dando a bênção, né? Era Otávio Pinto Guimarães, presidente da CBF, mas quem mandava mesmo era o Nabi Abichedid, que é um presidente histórico do Bragantino, foi presidente da CBF nessa época também. Então, principalmente o Nabi Abichedid chega a falar que a CBF não vai organizar nenhum campeonato nacional naquele ano,
depois volta atrás, a gente vai ver, e acaba deixando na mão dos grandes clubes organizar que formam o Clube dos 13, né? Que é os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul e o Bahia, que eram os 13 primeiros clubes no ranking da CBF na época, né? Então, esses clubes organizam o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, chamado de Copa União, né? E eles fazem esse campeonato independente de qualquer outro campeonato. É o que vai provocar toda a polêmica relacionada aí com quem que é o campeão brasileiro de 1987. Porque o Eurico Miranda, em uma reunião que ele foi representar o Clube dos 13, na CBF, acaba assinando um documento dizendo que aqueles 16 clubes, que é esse que vocês estão vendo aí na capa do álbum de figurinhas de 1987, os 2 primeiros colocados da Copa União, que tinha o Clube dos 13, mais Bahia, mais Coritiba e mais Goiás, os 2 primeiros colocados iriam para um cruzamento contra os clubes, os 2 primeiros colocados do chamado módulo amarelo, né? Que aí no caso foi Sport e Guarani de Campinas. Os 2 primeiros colocados do módulo verde foram Internacional e Flamengo, não nessa ordem, né? Flamengo campeão, Internacional vice. Então tinha que ter um cruzamento entre esses 4, segundo o documento que o Eurico Miranda assinou. Mas o Clube dos 13 não reconheceu esse documento e, de fato, esse quadrangular final que ia ter entre Flamengo, Inter, Sport e Guarani não aconteceu. Né? Aconteceu apenas os jogos entre Guarani e Sport, foram os times que representaram o Brasil na Libertadores de 1988. Então, para a legitimidade jurídica da CBF, acabou sendo Sport e Guarani o campeão e vice do Campeonato Brasileiro daquele ano, porque ela não reconheceu a Copa União a partir do momento que Flamengo e Inter se recusaram a participar desse quadrangular. Então existe todo esse conflito aí, até hoje, né? Isso virou o maior caso da Justiça Desportiva do Brasil aí, né? Até poucos anos atrás ainda estava em julgamento nas instâncias superiores, né? Então, hoje muita gente fala que o Flamengo é campeão, muita gente fala que o Sport é campeão, muita gente fala que os dois são campeões, né? Algum dia talvez eu faça um vídeo dando a minha opinião, quem que é campeão brasileiro de 1987. Mas foi isso, né? Então vou deixar aqui, pessoal, o vídeo para você, os vídeos de todos esses casos que eu contei hoje aqui na descrição. Se eu conseguir, eu vou deixar também o máximo que eu conseguir aqui nos cards. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí e semana que vem a gente volta com mais vídeos. Um abraço, curte aí, inscreve na página, se não tá inscrito ainda, tá vacilando. Falou, pessoal, até mais.